Tive pouco apoio assim, porque meus pais teriam que trabalhar, né, para sustentar em casa. Quando eu nasci em comunidade, em favelas assim, né, nosso maior sonho é ser jogador de futebol, né. E eu tinha que mudar, tinha que tirar minha família da favela, né. Eu morava ainda na Coab, aqueles conjuntos para morar, a casa que o governo dá. Ele foi diagnosticado com uma doença rara no crânio, né. E aí minha esposa grávida precisaria desse auxílio, dessa força, né? Eu tive essa lesão com 15 minutos do primeiro tempo e eu joguei os 90 minutos. Logo após não conseguia nem pisar. Poucos sabem, mas eu tive que tomar uma decisão para jogar no Carioca. Eu tive que assinar com o Botafogo primeiro e não era SAF. E aí fica uma reflexão para mim, né? Você tá no Maracanã lotado, de repente você vai para uma UTI, não pude tomar banho, aparelhos ligados na cabeça, no coração, luz acesa, UTI. E aí você faz uma reflexão da vida, né? Hoje o Rio tem ganhado espaço no coração, assim, pela praia, pelo clima, é bem diferente de São Paulo. Mas São Paulo tem a família, já conheço todos os lugares. Tô dividido aí, ainda não sei, mas o São Paulo tem um espaço especial no meu coração. Não, sempre sonhei, né? A gente, quando eu nasci em comunidade, em favelas assim, né? Nosso maior sonho é ser jogador de futebol, né? E aquilo foi florescendo dentro de mim desde pequeno, começando nas escolinhas. Acho que sempre foi isso. Às vezes eu até brinco, pô, se eu não jogasse futebol, o que eu ia fazer? Não, na verdade tive pouco apoio assim, porque meus pais teriam que trabalhar, né, para sustentar em casa. Minha mãe saía muito cedo, chegava à noite, meu pai era autônomo, não tinha serviço fixo, então partiu muito assim de mim, da minha força de vontade, da minha entrega. Claro que eles apoiavam à medida que eles acreditavam, mas dificilmente meu pai foi num jogo, me levou num treino, isso tudo partiu de mim mesmo. Como zagueiro eu cresci assim muito de uma hora para outra assim no São Paulo. Eu fui na formação de São Paulo e então eu dei aquela espichada, mas eu brincava ali de volante. Quando você joga contra seus amigos, você sobressai um pouco mais, né? Brincava ali de volante, um pouco no meio, mas depois quando ia para as escolinhas ou ia para jogar assim mesmo, aí já ia de zagueiro. Eu participava de um projeto social na minha comunidade, né? Na verdade esse projeto era mais para tirar a gente da rua. Tinha um rapaz que trabalhava no São Paulo, o seu Toninho, e ele sempre passava por ali, né? E um dia ele me viu jogando na quadra nesse projeto social e perguntaram para ele, né, e tal. E eu tinha ido pro Barueri, joguei o campeonato sub-15 paulista. Aí quando acabou o campeonato, passando pela minha comunidade, ele me convidou para fazer um teste no São Paulo. E aí com 3 dias eu já fui aprovado. Então eu tava na Coab, assim, numa favela, para depois quando eu cheguei no centro de Cotia foi um clique de realidade muito diferente. Estava no São Paulo, a gente foi campeão sub-17, campeão paulista, e o Santos naquela época tinha a época do Neymar, do Ganso, aquela época que eles davam muita oportunidade para os jovens. E a gente fez uma final contra o Santos, e naquela época eu fui o melhor zagueiro sub-17 da Copa 2 de Julho, era um campeonato. E assim que eu acabei o jogo, o diretor do Santos veio, me convidou. Olha, a gente está interessado em você, e quando você é novo, você tem aquela de assinar o primeiro contrato profissional, né, aquela ansiedade. E ele me ofereceu, ele falou, olha, o Santos tem um plano para você, 3 anos de contrato. Só que o São Paulo tinha também, só que por causa do Santos naquele momento ser campeão da Libertadores, o Neymar, a inserção, eu quis arriscar assim. E também queria sair um pouco da minha zona de conforto. Como eu moro perto de Cotia, eu ainda ficava muito em casa e tal, e eu queria conhecer o mundo de uma outra forma. Eu era
o titular do ano 94 que jogava a Taça São Paulo, né? E a Taça São Paulo pra gente é a Copa do Mundo. E o meu ano, naquele ano, foi campeão invicto. Então todos subiram pro profissional. E ali a diretoria falou assim, olha, Sampaio, a gente tem muito respeito por você, a gente quer renovar o seu contrato. Como subiu os 11, o Oswaldo de Oliveira, lembra até hoje, falou assim, olha, o profissional tá muito cheio, a gente tem que te emprestar. E apareceu o Paulista de Jundiaí, o último colocado do Paulistão. E ele me perguntou, falei, eu vou. E a partir daí, no segundo jogo, tinha Paulista de Jundiaí e Oeste. Eu lembro que na arquibancada adversária só tava minha esposa, meu pai e o cara que me ajudava. E nesse jogo tinha um olheiro do Boa Vista. E a partir desse jogo ele me convidou para ir para Portugal. Então, como eu fui de um empréstimo, voltei para o Santos, aí eu fui decidido que aquela era a oportunidade de mudar a minha vida. Cheguei em Portugal com 18 anos, com 2 dias, tinha um torneio de pré-temporada. O zagueiro se machucou, eu entrei e a gente foi campeão. Aí logo em seguida o treinador, um Petit, muito conhecido, falou, eu quero contar com você, menino. Você vai ser a minha 4ª opção, você tem 18 anos. E ali foi o melhor ano da minha vida, eu fiz 30 jogos. Eu sou um cara de personalidade forte, assim, eu falo muito, me adapto rápido, assim. Em Portugal foi isso, minha vida mudou em 2 semanas. Eu cheguei, 2 semanas depois eu fui jogar contra o Benfica. E parece que não, futebol, as pessoas te tratam, te recebem também da forma como você chega. E eu fiz um grande jogo, uma estreia, então a torcida me abraçou, os funcionários do clube me abraçou e... foi um clube onde eu passei 3 anos e fui muito feliz. Eu saí livre, eu poderia escolher jogar num grande clube, tive grande chance de, naquela época, de poder ir para o Benfica, mas como era muito jovem, tinha aqueles projetos de emprestar e ter uma rotação, mas eu tinha necessidade financeira. Como eu fui para Portugal muito jovem, fui com um salário muito baixo. Tinha que tirar minha família da favela, né? Eu morava ainda na Coab, aqueles conjuntos para morar, a casa que o governo dá. Eu sentia que era hora de eu mudar a minha vida. O primeiro passo para eu ir para a Rússia foi a parte financeira. Aí fui na Chechênia, cheguei lá, uma cidade que já tinha vivido guerra, era um grande clube, dava todas as condições. O presidente contratou 5 brasileiros para a gente não ter essa dificuldade, só que lá não falava russo, lá falava uma língua local. A cidade não tinha shopping, só tinha um mercado, era muçulmano, então para mim era tudo novidade. Eu não podia usar short, não podia mostrar as tatuagens, mas pô, foi um ano bem bacana assim. Eu aprendi a respeitar tanto a religião deles, a ter que falar outra língua, a ter que fazer a diferença, né? Porque ali só podia jogar 6 estrangeiros, então você tem que fazer a diferença, sabe? Não, eu aprendi a falar pouca coisa, o dobre ultra, o bom dia, o boa tarde, ir num restaurante, só que a gente tinha um tradutor, porque era muito difícil, era 2 línguas, o russo e o checheno. Você saberia falar, vou ser campeão pelo Botafogo? Yahachu Champion, não lembro se é isso, mas eu acho que é isso. Eu volto para Portugal, porque meu filho foi diagnosticado com uma doença rara no crânio, né? E aí minha esposa grávida precisaria desse auxílio, dessa força, né? Foi um momento mais importante da minha vida, assim, porque eu tive que abrir mão um pouco de um patamar que eu tava para voltar para um clube menor, para minha esposa ter todo o respaldo, né? Primeiro, no Feirense, eu trabalhei com 2 treinadores portugueses, característica um pouco diferente do Luiz Castro. Depois eu trabalhei com um espanhol, um pouco parecido, mas trabalhei com outros 2 treinadores também, assim, que tem esse padrão assim muito bem taticamente, treinadores que priorizam o vestiário, a família, que não negociam os seus princípios. Eu já joguei diversas vezes contra o Luiz Castro, quando ele estava no Chaves, no Rio Ave, no Guimarães, em clubes menores, e a equipe dele sempre foi assim, muito bem posicionada, saindo bem em transições, equipe com um poder de posse de bola muito grande. Você enfrentou o Tiquinho Soares, não enfrentou? Muitas vezes, né? Como é que era jogar contra ele? Ele já era diferente, né? Falei, joguei contra ele no Nacional, no Guimarães e no Porto. Ele até às vezes brinca, lembra daquele gol que eu fiz lá contra o Boa Vista e tal. E já era um bom jogador, joguei contra o Marçal também lá.
contra o Piazon. Você vai reparar um pouco da minha carreira, eu sou um jogador que muitas vezes quero sair da minha zona de conforto, quero aprender outros idiomas, quero conhecer outros países, e o Guingamp foi isso, né? Como eu vim para Portugal para ter aquele auxílio com a minha família, para ajudar a minha esposa naquele momento que ela ficou internada, que os médicos em Portugal era a nossa língua, nos ajudava. Recebi um convite financeiramente de uma liga mais forte, e eu precisava sair dali de Portugal, né? Porque eu vivi aquilo, por exemplo, hospitais, problemas com a família, e eu queria dar esse salto. E apareceu essa oportunidade do Guingamp, fui capitão lá, fui muito feliz assim. Depois de lá tive muitas oportunidades, até antes de ir para o Botafogo. Eu já estava quase acertando com 2 outros clubes, e quando eu recebi o convite, eu falei, acho que é um presente de Deus para a gente viver tudo aquilo que a gente batalhou na Europa e voltar pelo Brasil pelo um clube grande. Acho que vai ser a maior recompensa. E foi curioso que quando eu recebi a proposta do Botafogo, 2 dias antes o presidente me comunicou da França e falou que estaria me vendendo para um clube da Polônia, que era o Lechia. Tinha o Lechia e o Ludogorets, os 2 clubes, um campeão da Bulgária e o outro da Polônia. E 2 dias depois me liga o Botafogo. E minha esposa ainda estava assim, vamos se mudar de novo, um país frio, a gente não fala o idioma. E aí quando apareceu o Brasil, Botafogo, eu já estava acompanhando que seria um novo Botafogo, John Textor e tal. E quando veio o convite, eu falei, eu vou. Foi tudo muito rápido, as negociações fluíram bem, o clube lá não ia me liberar, depois eu tive que ter uma resistência, ir até o treinador e até o presidente por eu ser capitão, sair no meio da temporada porque a janela já tinha fechado. Fiz um apelo e aí eles respeitaram a minha decisão e a da minha família. Não, foi claro, porque eu trabalhei por 3 clubes e empresas, né? E aqui, às vezes, no Brasil, a gente acha novidade, né? Trocar de treinador, o resultado tá mal, fazer uma mudança brusca. Então, quando foi a SAF, a gente fica com aquela, né? Vou voltar pro meu país, então ter uma garantia de ter um salário em dia, de ter uma condição boa de trabalho. E quando entrou a SAF, as pessoas me ligaram e eu falei, eu acho que é o momento, tudo se acasalou para eu vir. Em questão, a primeira contratação, eu sempre falava pro pessoal, pô, vocês têm que apresentar um atacante, pô. Primeiro ano da SAF, vocês vão apresentar um zagueiro? Esse momento foi o mais difícil porque eu cheguei e fiz 2 grandes jogos, muito bom, né? Então você cria uma expectativa tanto da torcida, das pessoas internas do clube. Eu não conhecia o nome, eu entrei para jogar no Fluminense, poucos sabem, mas eu tive que tomar uma decisão para jogar no Carioca. Eu tive que assinar com o Botafogo primeiro e não era a SAF, só que teve um problema do Carly ter uma lesão, o Mezenga ter sofrido algo e eles me perguntaram se eu queria jogar. E eu falei, não, eu aceito. Essa decisão partiu de mim. E aí fui pro jogo, nem conhecia direito o nome deles, fiz 2 grandes jogos, tem um início bom e depois entrou aquilo, né? Eu tive uma lesão no joelho no jogo contra o Juventude, uma lesão de grau 4, logo após eu fui avisado que eu teria que operar, mas eu tomei a decisão junto com os médicos, os departamentos médicos foram corretos comigo e falou, não, vamos tentar fazer o trabalho. E aí eu não operei, só que depois daquilo fiquei muito tempo parado, uma queda de rendimento, depois voltei, a equipe não estava tão encaixada como estava no início, normal, contratações, campeonato difícil. Fiz bons jogos às vezes individualmente, coletivo, mas a gente não ganhava, então o contexto não aparecia tanto, né? Eu tive essa lesão com 15 minutos do primeiro tempo e eu joguei os 90 minutos. Logo após não conseguia nem pisar, tive que operar e tomei a decisão, não vou. Os médicos também me ajudaram e deu tudo certo. É o trabalho, né? É o trabalho. Não tem como você contratar 20 jogadores de uma vez, uma comissão técnica nova, mudar toda a estrutura e tal e ter o resultado de imediato. Se você vê, a gente está colhendo fruto agora, né? No início desse brasileiro. Foi um pouco da resistência, do trabalho, da entrega de todos, né? Foram persistentes, acreditaram no projeto e chegaram jogadores de qualidade, né? E a gente fez uma boa segunda volta de campeonato.
Por ser assim no final do campeonato, vou te falar, a gente reagiu um pouco assim no começo, mas depois de estar lá a gente já ficou muito feliz de ver o torcedor, de ver a estrutura que o clube está proporcionando pra gente. É uma experiência nova, né? Jogar contra um time de Premier League, da melhor liga do mundo. Foi uma experiência bacana, assim, nos renovou, depois tivemos um tempo de férias bacana. Isso também serve para unir o elenco, para a gente se conhecer melhor. Foi algo bem positivo, assim, eu digo, para a instituição Botafogo. Foi para mim psicologicamente assim, foi difícil reagir porque era uma oportunidade para mim, né, entrar num clássico, né, contra o Vasco, contra o Flamengo, e depois que tem a parada técnica, o calor, eu comecei a me sentir muito mal, e aí eu começo a ver algo mal assim, a vista mal, e eu não é possível, até falei, me ajuda senhor, eu quero estar em campo, e eu entro bem no jogo, é jogo que todo mundo quer jogar, né, contra o Vasco, logo o próximo jogo é contra o Flamengo, mas chegou uma hora que eu apaguei e depois daquilo não lembrei mais. E aí fica uma reflexão para mim, né? Você tá no Maracanã lotado, de repente você vai para uma UTI, não pude tomar banho, aparelhos ligados na cabeça, no coração, luz acesa, UTI. E aí você faz uma reflexão da vida, né? Que muitas vezes não é um jogo, não é um campeonato, mas e sim a nossa vida, a nossa família. Minha maior preocupação é que a minha esposa estava grávida. Eu vi o apoio e tal, mas minha esposa grávida assim, mas quando eu acordo eu já falo pro doutor, deixa eu jogar, doutor, quero jogar, eu tô bem, doutor, deixa eu jogar. Eu não tinha noção do que tinha acontecido, eu só vi os aplausos depois, assim, o pessoal me acompanhou no hospital e tal, e foi um choque assim, sabe, quando eu acordei eu falei, nossa. Mas foi tudo superado, né, mais uma lição da minha vida que o trabalho, a consistência, as dificuldades vêm, mas elas são sempre superadas com fé em Deus. Pô, eu te falei com a minha esposa, falei, pô, a gente tá ganhando tanto jogo, às vezes não dá nem pra aproveitar, né? Já tem um dia, no outro dia já tem que pensar no outro jogo. Eu acho que a gente tem vivido um dia após o outro, o grupo é muito bom, a gente sabia que no Carioca não éramos a pior equipe e quanto agora não somos a melhor por estar em primeiro. A ideia é continuar trabalhando com os pés no chão, sabemos que uma hora ou outra pode acontecer um tropeço, mas a gente tá equilibrado para fazer um bom campeonato, porque vai ser um brasileiro muito difícil. E muitas vezes não é como começa, é como termina. Esse é o nosso lema, é continuar firme para terminar bem, que isso é o que vale. Me faz ser melhor a cada dia após dias, né? Igual eu falei para ele, me dou muito bem com o Adriel, com o Cuesta também, que a maior forma de respeito que eles têm por mim, pelo Segovia, é que eles continuem fazendo o que eles vêm fazendo em campo. E a gente, quando entrar, contribuir da mesma forma. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar dentro de campo, mas quem tem a ganhar isso é só o Botafogo, né? Eles encaixaram também, mas a gente está ali, preparado para quando precisar a gente dar conta do recado. Luiz Castro é a direção do Botafogo, os jogadores foram firmes, né, por passar um campeonato carioca menos positivo, mas a gente teve muitas dificuldades, as pessoas não sabem, né, só enxerga muitas vezes o externo, mas a gente não tinha um estádio, a gente tinha viagem para todos os lados, campos que não faziam que o nosso jogo fluísse da forma que tinha que ser, mas a gente estava ciente da nossa qualidade, do nosso trabalho. O Luiz Castro sempre prezou o aspecto família, o aspecto que se a gente tiver unido isso ia fluir. Ele é um treinador que brinca na hora que tem que brincar, é sério quando tem que ser. Muitas vezes ele brinca comigo, assim, em especial em Portugal, aqui né, já jogamos contra, mas é um treinador que cobra muito, muito sério e tem momento para tudo, né? Momento de sorrir, momento de ser sério, momento de não falar nada, momento só de trabalhar. Eu acho que ele se enquadra um pouco nesse perfil. Sim, somos unidos assim, em todos os aspectos.
a gente participa de algumas células, a gente separa um tempo para falar de Jesus, para se alimentar disso, a gente sai para almoçar junto, a gente se dá bem no vestiário, porque é muito fácil, né, quando você fala, se dá bem quando só ganha, mas a gente passou muitos momentos conturbados e a melhor resposta do que o grupo se dá bem é dentro de campo, quando as adversidades vêm e a gente consegue responder isso. Eu acho que o grupo é isso, bastante jogadores com experiência na Europa, no Brasil, que sabem que as dificuldades para ser passada tem que estar todo mundo unido. Que a gente está trabalhando no máximo, que a gente é um grupo que também não gosta de perder, que a gente tem dado passo a passo para que o Botafogo alcance o local que ele saiu, que ele nunca deveria ter saído, e que a gente também tem essa ansiedade para ser campeão, para dar essa vitória para todos.